Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Vender, o seu podcast de empreendedorismo, vendas e muito mais. Hoje eu estou aqui com um grande amigo que eu não vou nem apresentar ele, eu vou pedir para ele se apresentar. Hoje a gente já bateu um papo de 1h30, para vocês terem uma ideia, gastamos já saliva e a gente falou, por que não continuar esse bate-papo, mas agora gravando tanta coisa rica que saiu dessa conversa, que agora a gente vai tentar trazer, recaptar algumas coisas, né? E trazer coisas novas também para vocês entenderem. Aqui a gente fala bastante de empreendedorismo, né? Vocês vão ver em que área esse cara empreende, que área altruísta e que realmente, muito mais que qualquer outro negócio, faz bem para as pessoas. Muito obrigado. Por favor, se apresente, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marlon. É um prazer estar aqui, né, com vocês, falando um pouquinho de algumas causas que são muito importantes, né? Então, meu nome é Felipe Moraes, né? Eu sou um dos voluntários aí do Instituto Assiste Vida, que trabalha em defesa da causa autista, né? E quando a gente fala em empreendedorismo, né, é importante também a gente lembrar que não só de vendas e também negócios, é importante também olhar para a parte social, né? Que também ajuda, né, a empresa a ter uma boa visão, né, ser melhor, mais bem vista, né, pela sociedade, trazendo não só lucro, mas também dignidade para muitas pessoas que precisam, né? Então, a primeira vez que eu ouvi a falar empreendedorismo social, eu ouvi numa palestra do Eduardo Lira, que eu fui na virada empreendedora que aconteceu na FGV, 24 horas de evento sobre empreendedorismo. E eu acredito que ainda tem essa virada, mas eu fui há alguns anos atrás. Não vou contar a minha idade, brincadeira, tenho 32 anos. Esse cara tem 29 anos, 29 já está anos, nessa pegada animal. E realmente eu ouvi isso e me causou estranheza, porque até então eu nunca tinha ouvido nem esse termo, né, empreendedorismo social. Eu falei, cara, mas empreendedorismo, mas social não tem lucro, tipo ONG, essas coisas, né? Não tem lucro. Como que é empreendedorismo? Né? Empreendedorismo visa lucro. E aí meio que deu um nó em mim. Na palestra dele eu ouvi esse termo e realmente a explicação. Né? Me explica um pouco, cara, como que funciona empreender para o social. Sim, né? é um caso que tem várias vertentes, né? Você tem oportunidades, né? De além de você desenvolver seu trabalho com a sua profissão, a sua forma de vendas e como você lida com o seu próprio negócio, você também colocar um detalhe de defesa social, né? Justiça social. Né? Quando você coloca a sua empresa e uma parte dela você dedica a ajudar pessoas e ajudar até a parte do governo, o poder público, a resolver problemas sociais, como, por exemplo, a calamidade que tivemos lá no Rio Grande do Sul, onde afetou diversas famílias e aí você vê a força do empreendedor, que lá tinha muitos empresários que tocaram tanto na distribuição de alimentos, carretas, e levaram muito mais que até próprio poder público mesmo pôde fazer, né? Então você vê que são pessoas que têm total capacidade técnica, né, e profissional, que atingiram elevados patamares importantes na sociedade e usam isso também para o bem, né? Então é algo fundamental que a gente tem feito. E também tem um lado também da visibilidade da empresa, né? Então, querendo ou não, você, além de você fazer o bem, você ajudar muitas famílias e pessoas, você tem um olhar positivo da sociedade em prol da sua empresa. Então, tem muitas marcas, muitas empresas que ostentam selos que ajudam entidades de filantrópicas, entidades sociais, que combatem desigualdade social, que combatem alguns problemas sociais que o poder público mesmo às vezes não consegue alcançar. Então, essas empresas são bem vistas na sociedade, né? Então, isso volta como recurso. E também, lembrando também que, às vezes, a ajuda que alguma empresa pode fazer, ela pode ser deduzida no imposto de renda. Então, além disso, você pode ajudar o governo quando você ajuda uma instituição, você consegue declarar isso no imposto de renda e ter uma dedução desse valor. Então, você, na verdade, você aloca o recurso que iria para o governo, você aloca para uma instituição de caridade, que você pode estar fazendo e ajudando muitas pessoas. Que legal, cara. Que legal, Show. que animal. E é importante, né, a gente salientar que quando a gente fala poder público, é o poder do povo. Do povo. Né? O poder público não existe, né? Não existe, é uma figura.
né? O poder que existe aqui é o poder do povo, né? É onde cada um ali paga um pouquinho para juntar e se tornar um poder e ter a capacidade de massa ali realmente para se dedicar a uma, como o Rio Grande do Sul, né? A uma ocasião. E que quando, poxa, todo mundo viu, era nítido que o poder que estava juntado ali, o poder público, não seria capaz de ajudar o bastante e tão rápido como as pessoas ali estavam precisando. Então, além da grana que já sai do bolso em impostos e etc., poxa, precisava de recursos realmente, de pessoas, né? Que o público jamais conseguiria, a toque de caixa, conseguir levantar. E, Marlon, nem sempre é uma má eficiência do poder público. Às vezes é a própria estrutura do poder público que precisa fazer licitações. Sem dúvida. Uma causa emergencial exige uma velocidade que, às vezes, a administração pública não consegue ter. E é onde que aparecem os grandes empresários, né? Grandes ícones, né, do empreendedorismo no Brasil, conseguem empregar seus recursos próprios, né, e das suas empresas e conseguir levar um alento e socorro para essas famílias, né, que é de forma fenomenal. De maneira mais rápida, né, com mais velocidade. O que você falou é muito disso, né? A gente estava conversando também sobre a saúde pública em geral. Eu falei, poxa, o SUS ele é o sistema de saúde mais inclusivo do mundo. Sim. Isso é fato, ninguém pode discutir. É mais eficaz? Dá para discutir, mas é o mais inclusivo. Mas quando você está num país a nível continental, cara, você não consegue atender todo mundo em tempo hábil, se você não tem nem profissionais formados o bastante para atender toda a necessidade do país. Então, precisa-se sim de instituições para estar levando, né, colocando um pouquinho mais de combustível aqui. Se o poder público consegue ir até aqui, a iniciativa privada, junto com o empreendedorismo social, leva até um pouco mais na frente, né? Chega até mais pessoas, né, cara? E é o que está acontecendo muito, né? O que a gente vem vendo e percebendo por aí é que, por exemplo, clínicas que tem clínicas multidisciplinares para poder tratar também essa questão do autismo, né, e oferecer as terapias, ele tem um grande problema que é o problema de profissionais no mercado. Então, assim, o Brasil é um país com 240 milhões de habitantes, né? E você tem uma grande necessidade, e quando a gente vai falar ainda dos números ainda do autismo no Brasil, a gente vê que tem poucos profissionais. Então, o que acontece? Quem está formando esses profissionais são as próprias clínicas, os próprios hospitais que estão puxando e assumindo para si essa parte da educação. Então, eles trazem o profissional, contrata e oferece até curso mesmo gratuitos, igual como comentamos aqui, para poder estar formando esses profissionais e colocando eles para trabalhar. E levando em consideração, eles formam os próprios profissionais para trabalhar em suas próprias empresas e serem empresários mais bem-sucedidos. Um grande exemplo também que a gente tem aqui é o Senai. O Senai é mantido pela indústria e ele forma diversos profissionais para trabalhar na iniciativa privada, tanto as indústrias, comércios e entre outros. E tanto que funciona que está há décadas aí, trabalhando do mesmo jeito, da mesma forma. Em time que tá ganhando não se mexe, né, cara? Se tá formando e tá conseguindo levar, isso é importante demais. Cara, a minha iniciativa, por exemplo, de criar uma como eu posso dizer? Uma formação de vendas é porque eu tive outras empresas e eu precisei contratar vendedores de São Paulo. A gente está na cidade de Mogi das Cruzes, eu queria contratar pessoas especializadas em inside sales, um formato de vendas específico. E o grande número das pessoas aqui há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não fazia ideia do que significava esse termo, né? Então eu precisava ir atrás de pessoas em São Paulo e o cara, eu pagava o salário de São Paulo, porque lá ele está acostumado a ganhar o salário dele, trazia o cara para cá, o cara pegava o trem, descia, fazia o sentido contrário, todo mundo indo para São Paulo trabalhar, o cara voltava, seja de São Paulo, Guararema, Arujá, Guarulhos, né, trouxe pessoas para Mogi, para trabalhar em Mogi, porque em Mogi não tinha profissional qualificado. Eu falei, poxa, vou ter que formar. Né? Criei uma formação de vendas exatamente para isso. Né? Esse podcast, inclusive, comumente a gente fala de vendas exatamente por esse motivo.
né, de trazer essa capacitação que a gente não tem em outros mercados. É uma grande demanda, né? A gente percebe que quando a gente fala em desemprego, né, a gente precisa deixar em quais profissionais que não conseguem adentrar no mercado de trabalho. Porque quando você fala com um recrutador profissional ou com empresas, a maior fala a maior causa e dor que eles têm é não tem um profissional, capacitado. Mas quando você fala com uma pessoa que está desempregado e fala assim, eu não tenho emprego. E aí você entra, onde que essa conta fecha, né? Então a gente vê na parte de capacitação desses profissionais. É por isso que o empreendedor ele acaba formando suas próprias escolas e treinamentos, custeiam cursos, oferecem bolsas para formar a mão de obra qualificada que eles tantos precisam. Show de bola, cara. Inclusive uma amiga nossa que passou um número de quase 30 vagas, né? Eu tive uma conversa com ela falando sobre isso. E ela falou, cara, eu pego principalmente a galera de geração Z pra cá, né? Eu pego uma vaga de iniciante para uma pessoa que não é formada, para uma pessoa que não tem experiência profissional e para uma pessoa que, cara, tá começando a carreira, né? 18, 19, 22 anos. E eu sento para fazer entrevista com essa pessoa, a pessoa gosta da vaga, eu gosto da pessoa. Nossa, parece que é uma máquina, O cara, você senta, eu adorei, eu tenho certeza que a empresa vai adorar, né? Ela é recrutadora. E aí ela fala, poxa, aí ela vai passar os horários de trabalho, tal, horário administrativo. Horário administrativo, mas e esse aqui no sábado? Não, é horário administrativo, mas trabalha no sábado. Não, eu não quero trabalhar no sábado, não. Não, porque eu não gosto de trabalhar no sábado. Você já trabalhou em quantos lugares? Uhum. Cara, sua experiência é onde, meu parceiro, meu amigo? Quem te sustenta, né? Você tem tudo que você quer, né? Você tem a experiência que você quer. Falar, nossa, salário, R$2.000. Não, R$2.000, essa geração tá achando pouco. Exato. Não, quero ganhar uns 3.000. Você mal terminou o ensino médio, cara. Você não tirou nem a mochila das costas do ensino médio ainda. Vamos lá, vamos... Menos, bem menos, né? Culpa de formação, culpa de sociedade, culpa de um monte de coisa, mas eu falo que não tá tendo frustração, né? Antes aqui, pra gente chegar, por exemplo, eu tenho 32, você é 29. Como que essa geração vai chegar da nossa idade? Com que cabeça que eles vão estar? Será que eles vão achar que dá pra viver de TikTok? Porque a quantidade de pessoas que querem viver de TikTok e as que vivem é maior, estava vendo um levantamento, que é maior do que a quantidade de pessoas que querem viver do futebol e a quantidade de pessoas que ganham acima de R$5.000 com futebol. É 0,00... Cara, o restante dos 99% ganha menos de R$5.000, enquanto não ganha só uma ajuda de custo, né? E por isso, como a gente está falando de início profissional, de início de vida, queria entender de você, cara, aonde você começou para você vir parar até aqui fazendo tudo isso. Sim, eu comecei bem novo, né? Então eu tenho um histórico aí, meus pais são muito trabalhadores, tenho muito orgulho deles, né? Então meu pai foi torneiro mecânico, minha mãe foi costureira. Eu tive exemplo dentro de casa de muitas vezes acordar e ver meus pais saindo para trabalhar bem de manhãzinho, voltando muito tarde, mesmo às vezes gripado, doente, né? O que a gente vê o famoso atestado, né? Deu uma gripe, não quer trabalhar. Eu vi meus pais se dedicando muito, né? Então eu comecei com 16 anos, né? No ensino médio, eu passei no concurso interno do estado de São Paulo para poder ser monitor de informática na escola, né? Então eu comecei bem novinho. E durante esse período eu me formei, eu entrei para a Escola Técnica Estadual Presidente Vargas, onde cursei o curso de técnico em eletrônica, né? E assim que eu finalizei esse curso, após 6 meses eu já consegui o convite para trabalhar em uma indústria multinacional aqui em Mogi das Cruzes, né? Da onde comecei minha vida na carreira industrial, né? Eu venho de berço industrial, onde que eu gostei muito. Eu fiquei durante 7 anos, trabalhei lá. E aí também durante esse período eu comecei a estudar e consegui uma bolsa integral para poder fazer engenharia de produção, onde que eu também me formei. E hoje eu sou pós-graduando em administração pública, né? E porque
eu fui para o setor público depois de 7 anos, né? E foi uma mudança de paradigma, uma mudança um pouco de rotina, né? Eu vinha numa pegada de trabalhar na indústria, no industrial, crescendo, tendo ascensão, e onde eu consegui um convite para trabalhar na Câmara Municipal de Vereadores, né? Então, ali eu tive o convite do vereador policial Maurino, onde abriu as portas para mim e me apresentou um novo modelo de trabalho, onde que a parte social me encontrou também, né? Então, quando você trabalha na parte pública, você trabalha diretamente com o cidadão e com aquelas necessidades que os cidadãos precisam, né? Então, a gente acaba tendo esse olhar pelas pessoas e ver na sociedade e quais são as prioridades, as necessidades, o que está faltando, como está acontecendo, a parte de fiscalizar até o poder executivo da cidade, propor leis para poder melhorar a cidade. Então, você começa a ter uma visão do todo da sociedade, de como as coisas funcionam de forma diferenciada, né? Que foi onde eu encontrei a causa autista, né? Então, há 2 anos atrás, eu conheci um parceiro que é o Kaká, que é um vereador lá em Ferraz de Vasconcelos, que defende a causa. E o que me chamou muita atenção, que muitas casas que eu ia lá aqui em Mogi das Cruzes, geralmente tinha uma mãe e um pai de autista, né? Ou alguém na família que possui autismo, né? Então, essa causa me pegou muito, porque geralmente essas mães acabam tendo que deixar seus empregos para cuidar dos seus filhos. Porque uma mãe que tem um filho autista, muitas vezes ele não consegue se adaptar e permanecer na escola durante todo o período de aula. Então, a mãe é constantemente chamada pela diretora para poder estar buscando seus filhos, o que inviabiliza que ela consiga trabalhar. Porque muitas vezes não tem condições financeiras de você pagar uma creche ou ter um curtador no tempo de graça para estar cuidando dessa criança e a mãe conseguir sair para trabalhar, o que não é a realidade. Então, o que acontece? Muitas vezes essas mães largam o emprego, acontece muito problema de divórcio também nessa situação, então tem muitas mães solos aí cuidando dos seus filhos, que acabam necessitando até de doações e ajuda. Então, essa causa me afetou por alguns motivos, e aí eu fui estudar um pouquinho, né? Como um engenheiro, a gente gosta muito de dados e fatos, né? Então, a gente se baseia muito em números para poder basear um pouquinho. Aí você vai olhar a causa autista como um todo. Existe um estudo norte-americano, que é o CDC, que ele, a cada 2 anos, ele avalia durante crianças de 8 anos de idade quantas crianças têm autismo ou não. Então, é um estudo de prevalência que é realizado lá nos Estados Unidos. E em 2004, esse estudo ele apontou que a cada 166 crianças, uma possuía autismo, né? Então, aí você vai analisar os dados de hoje, né? O último censo, né? Que é o que eles fazem lá, o estudo de prevalência de autismo, aponta que hoje, a cada 36 crianças, uma nasce com autismo. Então, você vê a curva exponencial do crescimento dessa condição, né? Então, a gente começou a avaliar. Se você joga esse estudo e o Brasil ainda não possui um estudo de censo para poder contabilizar quantas pessoas possuem o autismo aqui em Mogi aqui no Brasil, você avalia o seguinte: se uma a cada 36 pessoas tem o autismo, no Brasil tem cerca de 2 milhões de autistas, né? Esse também é apontado pelo IBGE, que avalia que 1% da população brasileira possui autismo. Então, a gente começa a analisar alguns fatos. O primeiro deles é que, para você diagnosticar uma pessoa com autismo, você precisa do neuropediatra e do psiquiatra. E aí você vai para alguns dados, né? E hoje eu puxei o dado atualizado e para a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil tem cerca de 440 neuropediatras no Brasil. Aí você avalia, se eu tenho cerca de 2 milhões de pessoas com autismo e eu preciso passar essas pessoas no neuropediatra, como que 440 neuropediatras conseguem atender todos? É uma tarefa bem grande. E levando em consideração também que muitas vezes essas pessoas com autismo, elas precisam ter um acompanhamento desse neuropediatra.
Então, hoje, é muito difícil a mãe conseguir passar a pessoa com autismo no neuropediatra ou no psiquiatra. Porque o neuropediatra ele não atua só com autismo, né? Tem outras condições que ele precisa atuar. Também cirurgias, tumores, doenças relacionadas à neurologia. Então, ele não consegue só focar nos autismos. Então, foi o que me chamou mais atenção. E aí você vê a necessidade desse público, porque cada dia mais, cada estudo que passa, cada levantamento que aparece, existe um aumento significativo em diagnóstico em autismo. Então você vai analisando. E tem um estudo também que, se você pegar essa curva e continuar a fazer os cálculos matemáticos para poder ter uma estimativa daqui mais para frente, em 2050 a gente vai ter uma a cada 2. Então, como é que a gente vai fazer? Né? Eu acho que chegou o momento da sociedade ter que discutir isso de forma mais seriamente, né? De uma forma mais séria e olhar para essa condição e conseguir prover soluções emergenciais. Então, tanto na formação de mais neuropediatras, psiquiatras e tanto também na terapia, né? Porque não é só diagnosticar, é também ter acesso ao direito à terapia, que é uma grande questão que está sendo debatida tanto na parte do governo, mas também com a iniciativa privada, tanto com os convênios, com as clínicas, com as escolas, né? Porque é um caso que precisa ser avaliado de uma maneira melhor e também de forma rápida, porque o crescimento é muito exponencial, né? Preparação das pessoas na escola, né? Porque eu acredito que o diagnóstico primário acontece na escola, né? Muitas das vezes os pais não têm conhecimento para avaliar e, poxa, meu filho é hiperativo, nada, esse menino não para quieto. Sim, né? sim. É basicamente isso que eles têm capacidade para saber. E na escola já não. Na escola, por questão até de vivência e às vezes de estudo mesmo, vai ter uma capacidade maior de avaliar, né? E como eu disse para você, o desafio, né, hoje, eu acho que é o custo, né, de um tratamento. Por conta disso, a gente não tem, poxa, um tratamento ou um médico fazendo isso em cada esquina. A dificuldade de se formar, né, nessa especialização, fazer essa especialização, e aí você começa lá atrás o problema. Poxa, não é mostrado para o médico que vale a pena se formar, não tem médico bastante formado nessa especialização. A complexidade o plano também de saúde tem um grande problema, né? Poxa, uma criança falei para você, pagando R$300 no plano de saúde, uma terapia ABA custando de 5 a 20 mil reais para o plano, e a gente está falando que em 2050 vai ter uma para cada 2. Então, pensa que daqui em 2050, uma para cada 2 crianças que contratam um plano de saúde vai dar um custo de 5 a 20 mil reais. Se a gente corrigir isso, é impagável, né? Para o plano. O plano não vai sobreviver e não vai ter plano de saúde. Ponto. Né? Eu acredito que não chega no formato que a gente tem hoje de plano de saúde, não chega nesse formato, que hoje a gente tem um cheque em branco, o único país no mundo que o plano tem que cobrir tudo o que acontecer com o paciente. Em outros lugares do mundo, até para conhecimento, né, eu vou fazer um plano de saúde, eu contrato meu plano de saúde para a cobertura de 500 mil reais. Ponto. Estou num hospital, passou de 500 mil, beleza, você pode até ficar no hospital, eles vão te salvar, não vai ter um abandono. Mas falando então da parte de plano de saúde mundial, cara, eu tenho um contrato, um plano com cobertura de 500 mil, de 1 milhão, de 10 milhões, passou do valor que eu contratei, acabou. Ou eu saio do hospital, não tenho condições de sair, tudo bem, você vai ficar até ser curado, mas você vai sair com uma conta milionária do hospital. Aí o hospital vai penhorar a sua casa, hipotecar a sua casa, né, que vai virar um empréstimo, que você vai dar a sua casa como garantia, basicamente hipoteca desse jeito. Você dá a sua casa como garantia, pega o dinheiro vai direto para o próprio hospital para pagar a sua conta, e você continua pagando esse empréstimo, e seu filho vai continuar pagando e talvez seus netos continuem pagando. Exato. Esse empréstimo. Mas você está vivo, né? Você viveu ali durante esse tempo. O plano de saúde no Brasil ele é tão caro, né? Porque exatamente, às vezes,
uma apólice, uma pessoa, por conta de não ter limite, uma pessoa vai custear, vai fazer 300 ou 3.000 pessoas pagarem mais no plano de saúde por conta para ajudar ela. Poxa, ela que pagou o plano de saúde, essa é a regra do jogo, né? Isso que eu tô colocando. Mas você começa a analisar de maneira crítica, claro, tirando um pouco a análise social do direito, né, do direito. Eu acho que sim, o Estado, eu não acredito que o Estado vai dar esse atendimento necessário. Eu não acredito. Eu tiro de cogitação. Que o Estado vai conseguir atender a essa demanda. Né? Poxa, o Brasil é muito grande, cara. Tem muita gente. Para a gente conseguir criar um Estado que atenda tudo isso, colocar mais dinheiro na mão do Estado, que a gente sabe que nem todo mundo trabalha do jeito que a gente acredita, do jeito das pessoas que a gente se cerca. Né? Então, colocar mais grana no poder público. Só que o poder público trabalhar com o privado talvez seja a saída. Né? Construir cada vez mais clínicas e centros multidisciplinares híbridos, que o Estado ajuda com algo e cobre alguma coisa aqui do cidadão, ou até que esse cobrar do cidadão venha já de uma instituição que fala, não, essa parte do cidadão aqui na minha cidade eu cubro. Qual que é o custo disso? Eu consigo cobrir tanto? Consigo cobrir. Eu fiz um trabalho com algumas instituições, por exemplo, né, pegando o plano de saúde como exemplo, cara, que a gente ia na instituição, a instituição era mantida por doadores, dezenas de doadores, na grande maioria empresários, que têm funcionários, que já têm plano de saúde. E, como eu disse para você, 80% das pessoas estão pagando mais o plano de saúde do que deveriam. E aí, quando a gente sentava, e aí eu falava para a instituição, poxa, se esses doadores revisar o plano de saúde deles comigo, eu consigo pegar boa parte da comissão que eu recebo, e dar de volta para a instituição. Então, um doador que já mantinha um dinheiro com a instituição, que já gasta um dinheiro com o plano de saúde, ele só vai trocar o plano comigo, pagar menos plano de saúde, e a seguradora que vai me comissionar vai gerar dinheiro para a instituição. Então, a gente cria mecanismos para oxigenar essa frente, né, cara? E, de novo, parabéns pela sua iniciativa, porque a maioria das pessoas que empreende, que sai do status quo, que sai do sofá quentinho e confortável, né? Da zona de conforto ali, sai para simplesmente ganhar dinheiro. Sai de casa para isso, né? E sem dúvidas, eu acredito que o tema, não só o autismo, mas tem outras questões também, outras deficiências, tem outras condições e deficiências que precisam de atenção, mas assim, eu acho que é muito interessante quando empreendedores, como você mesmo, que tem um know-how, tem histórico, tem capacidade, que já é bem sucedido, discutem sistemas que são de interesse social e conseguem propor saídas para o problema. Porque o que nós vemos é que precisamos, de fato, de uma mudança e precisamos, de fato, de soluções para esse público. Né? Tem vários casos de mães que se suicidam no estado de São Paulo por causa da condição que vivem. Tem vários casos que são urgentes para poder sanar. E, como você bem disse, na Constituição Federal é dever do Estado prover a saúde, mas muitas vezes não é entregue a saúde como nós merecemos. Então, é necessário a gente procurar saídas. Por exemplo, uma grande boa prática que aconteceu na cidade de São Paulo, no governo do Dória, foi o Corujão de Saúde, onde usavam equipamentos, salas de hospitais particulares que estavam ociosos, e a própria prefeitura fazia um acordo com o hospital para usar esse período ocioso com um preço menor e atender as pessoas que estavam na fila de espera do poder público.
isso é uma saída, é a famosa PPP, né? Participação público-privada. Animal, então, nós precisamos unir forças, tanto com o time de empreendedorismo, os profissionais, aquelas pessoas que que venceram na vida e têm uma capacidade enorme de empreender, e ajudar o poder público a sanar problemas que são de causas sociais, que atinge tanto o rico como o pobre, quando qualquer pessoa, né? Então, eu acho que é necessário levantarmos mais discussão. Eu acho que essa oportunidade que você está dando para trazer no seu podcast uma pessoa para falar de autismo, que é uma condição social, que como o empreendedorismo pode fazer isso aí, é um tema muito importante que pode gerar no coração de muitos empreendedores a vontade de ajudar. Eu acho que dá para resolver. Né? Então, é por isso que é tão importante quando acabamos de passar uma eleição municipal e daqui 2 anos tem eleições para o Poder Executivo, presidência e deputados. É essa importância de nós olharmos para a política e enxergarmos, colocarmos pessoas boas dentro da política. Porque quando a gente coloca pessoas boas dentro da política, cria um elo de comunicação entre pessoas boas e empreendedores de sucesso que vão conseguir agregar e resolver problemas sociais que são urgentes. Então, só a partir do diálogo e de mostrar a situação que a gente consegue resolver problemas que não estamos conseguindo resolver de forma isolada. É por isso que gerou a Ação Azul. Né? A Ação Azul hoje, para você ter noção, é realizada em Mogi das Cruzes. A gente já está na 5ª ação que é realizada aqui em Mogi. Na última ação, a gente teve mais de 40 profissionais especializados. Eu estou falando que eu tive na ação, junto com a equipe que trabalhou lá, neuropediatra, psiquiatra, fono, TO, psicólogo, advogados, vascular, cardiologista, oftalmo, entre outros profissionais. São profissionais especializados, gabaritados de forma voluntária, gratuita. Tem muitas pessoas que estão dispostas a fazer o bem e ajudar as pessoas. A gente só precisa de um canal de unir todas essas pessoas e aplicar em prol da sociedade. Por que a gente não pode fazer mutirão de saúde, mutirão de neuropediatria, mutirão de psiquiatria, mutirão para terapias? Por que a gente não pode pensar em saída junto com as clínicas que são pagas, e clínicas que atendem os convênios também? Por que ela não pode fazer parceria junto com a prefeitura, junto com o poder federal, junto com o governo, para poder fornecer parte disso ou ampliar seus trabalhos e fornecer parte social também? Então, eu vejo que tem uma carência enorme, né? Mogi das Cruzes tá com a 5ª clínica escola do transtorno do espectro autismo do Brasil e a maior do Brasil. É um grande ganho para Mogi das Cruzes que o governo Caio Cunha teve. Então, ele teve um olhar para a causa autista e conseguiu implementar isso aí. O problema está resolvido? Não, ainda não. Está longe, Está né, muito longe de resolver. Mas resolvemos, né? Resolvemos. Não, há muito a lutar, há muitas questões para sanar, tanto da parte terapêutica, tanto do professor de auxiliar em sala de aula, tanto também de a pessoa conseguir ter retorno no neuropediatra para poder renovar suas receitas, que é um outro problema também que nós temos, tanto na parte que a gente precisa ter acesso a direitos básicos. Então, assim, eu acho que a maior chave que nós podemos virar é entender que o empreendedor também ele pode ajudar essa condição. E, por causa disso também, nós estamos com uma sede que queremos oferecer terapias de forma gratuita para a sociedade. E aí, como que as pessoas podem ajudar? Às vezes o empreendedor ele pode investir para que nós conseguimos entregar terapias, consultas e ajudar essa população que está precisando. Então, através do esforço tanto dos empresários, da iniciativa privada, pode ajudar o poder público, por que não? Já que o poder público está com dificuldade em resolver alguns problemas sociais, nós podemos se levantar e ser braços para abençoar essas pessoas e ajudar nessas questões. Então, acho que é muito importante abrir o diálogo. Por quê? Para que ideias possam surgir e soluções podem ser criadas aqui e resolver esse problema. Porque não é um problema só do Estado, é um problema de pessoas e como você bem disse, que o poder público é do povo, né? O poder do povo, esses problemas sociais é do povo também. E nós, como povo, devemos se juntar e resolver esses problemas.
Tem uma passagem, né, que Jesus chamou de raça de abutres, né? O abutre, ele não come semente, ele não caça. Ele basicamente, qual é a ideia do abutre, né? Ele só come o que tá caído, cara. Ele só come o que tá fácil. Ele só pega o que tá fácil, ele não entrega nada. Ele não tem ele não agrega nada com a cadeia alimentar, com nada. Ele não tem predador e ele não tem presa. Quem é o abutre, né? Eu tava conversando com um pastor que uma igreja, eu não sei nem o nome da igreja, eu sei que ele é pastor. Amigo meu, muito amigo meu. Inclusive, em dezembro, provavelmente, eu trago ele aqui. E ele falou uma frase para mim, ele falou, Marlon, onde que está escrito as pessoas que desistiram na Bíblia? Que passagem que fala das pessoas que desistiram? Eu falei, caramba, não faço ideia, cara. Ele falou, não está escrito. Porque a história de quem desiste não é contada, né? E a gente, pegando essas duas análises, né, do abutre e das pessoas que desistem, poxa, a gente tem que devolver, cara. Tem que ter algum motivo pra gente devolver, né, pra sociedade, se a gente ganhou. Ainda que seja a sua saúde, sabe? Exato. Ainda que seja poder acordar de manhã, poder fazer coisas simples, que tem pessoas em casa, às vezes, do lado da sua casa que não pode. Tem mães, pais que não podem fazer as mesmas coisas que você pode fazer com seus filhos. E aí você fica analisando. Eu li um livro, minha esposa comprou esse livro, eu li parte do livro, junto com ela, que fala que a morte é um dia que vale a pena ser vivido, né? Quem escreveu esse livro foi uma médica de cuidados paliativos. Uma médica que só cuida de pessoas que estão à beira da morte. Né? E, putz, você fala, caramba, pesado o livro, né? Você vai ler o livro e quanto mais você lê o livro, mais leve você fica. Por quê? Ela falou o seguinte, que ela nunca viu alguém no último suspiro, no seu último minuto, fala assim, pega meu celular ali, deixa eu dar uma olhadinha na minha conta bancária. Só mais uma vez. Abre minha bolsa, pega a chave do carro, eu quero dar uma olhada na minha chave do meu Porsche. Só mais uma vez? Não tem, cara. Não tem ninguém falando isso. Opa, vai lá em casa, pega meu diploma. Fiz 5 faculdades. Queria dar uma olhada no meu diploma mais uma vez. Não tem, irmão. Nesse momento, se você só quer lembrar, aliás, só fica o que você fez. E o que você deixou. A única coisa que você deixa é legado. E legado não se compra, não se investe e não se toma. Se você tem, você tem. Ninguém tira de você e você passa para quem está perto de você. Você passa o legado. Filho, amigos, companheiros, sócios e assim por diante, cara. Então, se você tem, poxa, Marlon, eu quero ter muito para fazer alguma coisa. Estava falando para você aqui um amigo bilionário que falou, poxa, Marlon, se ajuda primeiro. Você quer ajudar os outros? Se ajuda primeiro. Né? O meu jeito não foi entrar para política, sim, não foi fazer outras frentes, mas foi trabalhar ainda mais do que eu trabalho, com mais empresas, com mais informação, levando da melhor forma possível, com a paixão que eu gosto de fazer. E talvez, né, com certeza, essa fala sua impacta alguém que vai pensar, que vai falar, poxa, cara, realmente, eu tô subindo. Eu não cheguei onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui, mas eu tô aqui no meio do caminho. Mas tem gente que tá lá embaixo. Tem gente que só precisa de um puxãozinho só para começar, pelo menos, a respirar. Né? Uma mãe, uma mãe atípica, né, que a gente fala, que é o termo. Ela só precisa, às vezes, de um empurrãozinho, cara, para conseguir voltar, né? Porque não tem marido, porque tá sozinha, não pode trabalhar, porque o filho não é todos os dias que pode ir para a escola. Ela só precisa de um empurrãozinho para começar a empreender em casa. Às vezes, ela só precisa de um empurrãozinho para conseguir que o filho tenha um tratamento e consiga ficar na escola,
né? E às vezes, como você disse, um exemplo, cara, conta pra mim o exemplo da fonoaudióloga no evento que eu achei maravilhoso. Eu acredito que dentro da Ação Azul, ela é uma fotografia de um momento que, quando as pessoas têm acesso à saúde pública, é transformador. Né? Um dos exemplos, na primeira Ação Azul que foi realizada aqui em Mogi das Cruzes, nós recebemos muitas mães lá e tivemos também todos os profissionais disponíveis. Chegou uma criança de aproximadamente 4 ou 5 anos e ela era não verbal, tá? E ela nunca tinha passado com uma fono, nunca teve a oportunidade de passar no médico, investigar o que estava acontecendo. E quando ela sentou com aquele profissional, mesmo estando dentro de um ginásio, com várias pessoas falando, e teve acesso a pelo menos 5 minutos com um profissional especializado, ela falou a primeira palavra. E quando ela falou a primeira palavra, a mãe foi ao chão, chorou o evento todo, não sabia como agradecer a gente pelo aquilo que a gente tinha feito. Então, assim, o que me leva a pensar falta, às vezes, o direito das pessoas de ter acesso à saúde pública, sabe? Ali foi um detalhe, ali foi um estímulo correto feito por um profissional especializado. Mudou uma história de uma mãe que até então não tinha uma solução. Então, e nós, de uma forma simples, voluntária, reunimos pessoas para pessoas que não conhecemos, e nessa ação aconteceu algo extraordinário, que foi essa mãe falar a primeira palavra. Eu tive experiências muito positivas e quando você começa a fazer o social, você começa a colher alguns frutos que não são frutos financeiros muitas vezes, mas são frutos que você leva e carrega no coração com histórias e se sente melhor, você consegue deitar no travesseiro e consegue dormir melhor. Eu estava uma vez numa situação, conhecendo uma ONG para pessoas com deficiência intelectual e física também lá em Poá, a ONG Felipe Mateus. E eu estava conversando, conhecendo as salas e os profissionais me explicando, e entrou uma criança e começou a brincar no fundo da sala, e ficou brincando lá. A criança tinha uns 2, 3 anos, e uma mãe olhou para mim e falou assim: "Ei, você não lembra de mim?" Aí eu olhei e falei assim: "Eu não lembro da senhora." Eu falei assim: "Como que você não lembra de mim? Você não lembra de mim, tem certeza?" E eu estava em Poá, estava fora da minha cidade. E aí ela falou assim: "Olha, eu fui na Ação Azul lá no ginásio municipal, lá na primeira ação. E aí eu cheguei desesperada lá, porque eu não sabia que tinha que agendar o neuropediatra. E aí você entrou lá em alguns lugares, conversou com umas pessoas e conseguiu me encaixar lá para passar, porque parece que faltou uma mãe, e você conseguiu colocar lá na fila de espera, e eu entrei, eu passei. E aquilo que eu estava tanto buscando, eu estava correndo e não conseguia passar. Eu consegui passar meu filho lá. Meu filho foi laudado. E com esse laudo, naquela Ação Azul, eu consegui ter entrada ao benefício LOAS, que é o BBC. Agora meu filho tem uma renda por mês. Eu consigo passar ele, consegui contratar um convênio. A ONG aqui, que você está aqui hoje, abriu as portas para mim, começou a fazer terapia, tá melhor, tá vendo? Tá brincando. Nossa. E era uma criança pequena e, assim, é um conjunto de pessoas que se ajudam, porque é um neuropediatra que demorou anos para fazer a sua formação. Cerca de 8, 9 anos. Depois sai da medicina, tem a residência, aí depois da residência tem especialização, aí depois da especialização ele vai lá e faz mais uma residência, e ele se coloca de forma gratuita. Hoje, se a gente for falar de consulta de neuropediatra, a gente vai de 600, 800... a R$2.000 a cada consulta, e ele vai lá e entrega sua consulta de forma gratuita num dia e transforma as vidas. Então, há coisas que o dinheiro não compra, né? Como o comercial da Mastercard, o que não tem preço, há coisas que não tem preço. E às vezes você empreender e você colocar parte dos recursos da sua empresa e investir em algo que não tem preço, vai trazer recompensas não só financeiras e não só de mudar a categoria, ou então como a sua empresa é vista no mercado, como a sua empresa é vista na sociedade, mas você pode transformar vidas e você dormir melhor. Olha, eu passei pela face da Terra, eu tive minha família, estudei, curti, viajei, conheci coisas, mas eu também ajudei pessoas, eu transformei vidas através daquilo que eu consegui, né? Então, às vezes a gente junta recursos financeiros, a gente junta experiências, e às vezes aquele
recurso que a gente está fazendo, ou então o nosso recurso, às vezes, é a nossa profissão, aquilo que nós podemos fazer, o recurso mais valioso, que é o nosso tempo, a gente dedica parte do nosso tempo para ajudar pessoas. E aí, quando você começa a colher esses resultados, você começa a encontrar provas daquilo que você fez por aí e justiça social acontecendo, muda tudo, porque você começa a entender o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de você estar aqui, que é ajudar o próximo, né? Como o maior mandamento, né, que nós temos na Bíblia, é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então você acaba, a Bíblia é um manual de instrução da nossa vida, e o mapa da prosperidade, é o mapa de como ter uma vida feliz, o mapa de como ter uma vida saudável, como ser feliz no seu casamento, como é feliz nas suas finanças, como organizar seu empreendimento e também como você levar a sua vida. Então, se você amar o próximo como a ti mesmo, você vai começar a entregar a parte mais valiosa da sua vida, que é seu tempo, e dedicando essas pessoas. E é esse retorno, cara, que você falou que a gente tem, na verdade, sempre que você tá cumprindo o propósito e não tá aceitando propostas, você sente esse retorno, essa parte completa, esse pedacinho que normalmente tá vazio na maior parte do tempo, tá completa. Né? Eu ouvi uma coisa que eu não sei qual foi o autor, mas que uma frase que fala, cara, de que me adianta ser luz se eu não ilumino? De que me adianta ser luz se eu não ilumino? Eu ouvi uma vez essa frase, ela me fez tomar algumas atitudes na vida, exatamente para iluminar, sabe? Eu passar e falar, cara, eu tenho que fazer algo diferente. Eu passando no semáforo, um cara vendendo paçoca, falou, não, paga depois com o Pix. E me deu um pedacinho de papel, de caderno, cortado num quadradinho, escrito o nome dele e o número de telefone, que era o Pix. Eu olhei aquilo ali e falei, beleza, faço Pix depois. Coloquei no guarda-treco do carro ali e continuei com um saco de paçoca e fui olhando para aquele saco de paçoca. Olhei. E essa frase, batendo na cabeça, de que me adianta ser luz se você não ilumina? De que adianta ser luz se você não ilumina? Eu falei, cara, eu vou iluminar. Como que eu posso iluminar? Cheguei no escritório, tinha um funcionário nosso, que também tinha uma gráfica. Ele também era dono de uma gráfica, era funcionário nosso. Na família tinha uma gráfica. Eu falei, cara, quero que você pega... Mandei uma mensagem pro dono ali do telefone. Falei, cara, me manda o QR Code do seu Pix. Mandei fazer o cartãozinho dele com o nome, o número de telefone, o QR Code do Pix dele e a frase: Silvio Santos começou vendendo caneta e eu vendendo paçoca. Incentivo empreendedor. Peguei a caixinha, falei, cara, onde você vai estar hoje? Mandei mensagem pra ele, onde você vai estar hoje? Ele falou, vou estar na esquina tal, vendendo lá, o Marlon. Cheguei lá, entreguei pra ele. Ele começou a chorar, cara. Eu falei, caraca, meu, quanto que isso me custou? Tipo, um milheiro de cartão me custou 30 minutos do meu dia, que eu falei com um, falei com o outro, já era caminho, eu entreguei pra ele porque já era caminho, nem mudei da minha rota. E ele me mandou uma mensagem 15 dias depois, falou, Marlon, eu tô mandando fazer mais cartão. Você me manda arte pra mim? Porque eu mais que dobrei o número de pessoas que pagava, porque as pessoas pegavam o papelzinho, jogavam ali, misturavam com os outros papel e perdia. Mas quando o cara pegava aquele cartãozinho, o cara falava, caramba! Quando o cara descia do carro, encontrava com um amigo e falou, cara, olha o que o cara me entregou no semáforo. Exato. Tipo, chegava em casa, amor, olha isso, cara. Tipo, você impressiona. Esse é o meu jeito, esse foi o dom que Deus me deu, o dom do empreendedorismo, o dom da fala. Então eu tenho que só usar o meu propósito, o propósito que Deus me deu pro bem, cara. Não adianta você colocar o seu propósito, não pode você esconder a luz de uma lamparina debaixo da cama. De que te adianta, sim, né? Uhum. Você esconder. Então você pega essa lamparina e, pô, cara, põe na estante, sabe? Usa. E quanto mais você usa, parece que você traz mais pessoas e oportunidade de você usar. E no meio dessas oportunidades, pessoas, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, é porque, cara, Deus ama o seu próximo e você, ele ama acima de tudo, cara. Quando foi criar os peixes, Deus deu ordem pro mar. Quando foi criar as árvores, as plantas, ele deu ordem pra terra.
Mas quando foi criar o homem, ele falou com ele mesmo, né? Então, porque cuida do próximo. Quem fizer a um desses pequeninos é como se estivesse fazendo a mim. Poxa, a gente fica aqui o resto da tarde só falando que põe a mão no bolso, cara. Eu duvido que você não tem capacidade de pôr a mão no bolso e é para tirar algo de valor. Não é que nem sempre é dinheiro, como você disse. Algo de maior valor que existe é o tempo. Esse não volta, esse não vai para frente nem para trás, esse ele é implacável. Mas se você usar ele de maneira consciente, né? Eu participei, falando disso, eu participei de um evento, um treinamento incrível, cara, incrível, que mudou a minha vida. E no meio do treinamento o cara falava assim, fecha o olho. Fechou? Agora você está ouvindo 20 a 30 pessoas batendo palma e cantando parabéns. Você está sentindo algumas dores no corpo que não é comum você sentir hoje. E aí, na sua mente, não fisicamente, na sua mente, abre os olhos. E você está vendo um bolo na frente, uma mesa grande, e essas 20 a 30 pessoas na mesa cantando parabéns para você e você na cabeceira da mesa. E em cima do bolo, na sua frente, tem uma vela com o número 85 na frente. É o seu aniversário de 85 anos. E de repente as pessoas... fala, eu queria falar alguma coisa. É o teu filho. O que você quer que ele fale? O outro é o teu neto. O que você quer que ele fale? Cara, qual é a história que você quer deixar, irmão? No fim das contas, qual é a história que você quer deixar? Né? As pessoas, as vidas impactadas, né? E aí quando a gente vai falar de um empresário, poxa, imagina, cara, em 2050, 1 a cada 2. Imagina tudo que você pode fazer daqui até lá, sabe? Para ajudar essas pessoas. A gente ter um mundo melhor, um ecossistema empreendedor melhor. Aqui em Mogi a gente tem o Alto Tietê Vale, né, que eu tô desde que era uma página no Facebook. Né? Eu fiz parte ali do Alto Tietê Vale. O Polo Digital, né? Desde que era o Polo Digital, agora o Pipa Hub. E, cara, tudo é para tornar o ecossistema... Poxa, nunca ganhei nada. Não ganhei R$1 com o Alto Tietê Vale, cara. Nunca. Das reuniões que participei até às 11 da noite, cara. Quantas vezes passar de meia-noite lá fazendo o grupo focal de educação, sabe? Para a gente tentar levar a educação de maneira, né, com o empreendedorismo social. Sempre ali trabalhando para melhorar o ecossistema. Porque melhorando o ecossistema, o trabalho devolve. Se eu melhorar o ecossistema de vendas, eu vou ter que pagar menos, porque o salário de Mogi das Cruzes é menor que o de São Paulo. Eu vou ter profissional mais capacitado. Eu vou ter o cara que, com 22, o cara já está com uma cabeça de não gosto de trabalhar no sábado. Eu vou ter o cara formado em vendas falando o quê? Com 22, o que você quer que eu faça? Se você me contratar como vendedor, eu vou varrer o chão também. Não importa, não tem problema com isso. Porque com 30 eu vou comprar uma casa para minha mãe. Né? Eu sou um improvável. Né? Não vim de um lar estabilizado financeiramente. Poxa, minha mãe, ela até os 42 anos... Meus pais são separados há, 17 anos. E minha mãe, até os 42 anos, ela não tinha uma profissão. Né, com 42 anos, separada, com 2 filhos, meu pai ajudava financeiramente e tudo mais, mas separada, sozinha, né, com 2 filhos, ela falou, eu vou fazer faculdade, com 42. Aliás, não, mentira, antes ainda. Ela, com 40 anos mais ou menos, ela falou, poxa, eu vou prestar um concurso. Não vou. Uma amiga dela passou em casa, falou, você vai? Pegou ela e levou ela em Suzano para prestar o concurso. Ela passou para merendeira. Vendo as professoras trabalhando, ela falou, eu preciso ocupar minha cabeça. Vou fazer uma faculdade. Magistério, 3 anos. Pedagogia, 3 anos. Dá. Nossa, era a mais velha da sala.
Cara, no final da faculdade foi premiada, foi homenageada, porque como aluna destaque, né, em nota, em tudo, e todo mundo que tinha acabado de sair do ensino médio ficou para trás, entre aspas, né? Mas ela conseguiu destaque. Terminou a faculdade, ela prestou 2 concursos no último semestre da faculdade, passou nos 2 concursos. Foi chamada em um ano depois, foi chamada em outro 2 anos depois, e é concursada em 2 prefeituras hoje, com seus 53 anos. Em 10, 15 anos, ela... Se eu tivesse me formado em engenharia, eu não estava ganhando o que ela ganha. Sim. E aí, tudo é questão de... Às vezes demora, às vezes Deus faz do nada. Sim. Deus te entrega o que te prometeu do nada, mas ele precisou te preparar por 30 anos, cara. Né? E o que a gente está falando aqui, o que a gente está discutindo aqui e trazendo para a superfície algumas coisas que... Nossa, 2 milhões? 2% da população? Hoje? Autista? Caraca, meu. Isso é grave. Quantos por cento tem o suporte necessário? Quantos por cento vão poder ter uma profissão? Quantos por cento vão poder ter um apoio, vão poder viver uma vida minimamente digna? Né? Se a gente não consegue que o Estado chegue. Não importa, irmão. O Estado não precisa chegar. O Estado não precisa chegar porque para quem Deus deu propósito, irmão, e cumpre o propósito, é soldado valoroso. Verdade. A gente vai para cima, sabe? Se o Estado não chegar, a gente chega. E dá para chegar. Fazendo um pouquinho. Só um pouquinho. Porque em 2050, 1 para cada 2. Ainda tá fácil, pô. Você só precisa ajudar 50%. O outro 50% tem outro para ajudar. Exato, é verdade. São 2. Exato. É bastante, sabe? E se esses 2 tiver um sol que nasce de manhã e o fôlego ali para trabalhar e construir e fazer, tá fácil. E esses 2, eu acredito, cara, que nesses 2 ainda vai ter o que recebeu assistência. Vai ter o próprio autista, o próprio criança com síndrome de Down que teve assistência, conseguiu se socializar, conseguiu aprender, conseguiu, cara, realmente se introduzir, né, na vida maluca que a gente vive. Né? Essa vida é maluca, né, cara? E eles, na verdade, são anjos, cara. Exato. São anjos. Porque quando você chega perto, como eu falei, minha mãe é professora, você tem contato com essas crianças com síndrome de Down, com autista, você vê a visão de mundo deles, você fala, caraca, eles têm uma visão de mundo mais verdadeira do que o que a gente tem. Sim. A gente parece que tem uma escama nos olhos, né? Sim. Parece que ele não tem uns filtros, né, que a gente às vezes se coloca, né? Exatamente, cara. Mas meio que isso. O que mais me mexe comigo, eu até comentei também, é que muitas vezes o autista nível 2, 3 suporte, com acesso às terapias e o diagnóstico precoce, ele pode progredir de nível. A gente sabe que o autismo é uma condição permanente. Sim. Ele não vai deixar de ser autista. Perfeito. Mas com acesso às terapias, com a saúde que nós precisamos, e é um dever, é um direito nosso ter a saúde, ele pode ser um adulto funcional. Né? Então, eu conheço diversos autistas que hoje são, né, alunos de grandes faculdades. Por exemplo, tem a Ana Maria, que é a primeira intérprete de Libras do hino nacional do Brasil e também o hino também de Mogi das Cruzes. E ela é a primeira intérprete de Libras autista. Uma legal, autista cara. Nível 3 de suporte, que teve o diagnóstico, que os pais lutaram muito para conseguir ter acesso às terapias, e hoje ela é aluna da USP de Libras. Caraca. E a frase que mais mexe, que ela mais fala todas as vezes que nós conversamos, que eu converso com ela e que ela traz pra gente, ela fala assim, ó, lugar de autista é onde ele quiser. Então, assim, o que mais mexe comigo é olhar adolescentes de 14, 15 anos, adultos de 18, 20, que são nível 3 de suporte, e olhar e falar assim, puxa vida, se fosse feito o diagnóstico precoce, se tivesse as terapias, se tivesse acompanhamento com os médicos, será que não podia ser um nível 1 de suporte?
Será que não podia também estar no mesmo caminho que a Ana Maria está, estar numa faculdade que é referência no estado de São Paulo e poder falar o lugar de autista é o lugar onde ele quiser? Que é referência no Brasil, né? Que é referência do Brasil. Então, assim, é isso que mexe comigo. Eu acho que, assim, é o acesso, porque dá para ajudar, dá para melhorar. Tem grandes empresas aí dedicando para poder ajudar, medicamentos, muito se fala também do canabidiol, tem alguns medicamentos fitoterápicos também, tem algumas empresas que já estão fazendo, auxiliando nessa questão. É hora de unir, né? E, por exemplo, se o poder público ele recebe impostos do povo para poder ajudar o próprio povo, por que nós também não possamos nos organizar para ajudar o nosso próprio povo, né? O dinheiro que está lá é dinheiro nosso, né? Então a gente já está pagando, né? Então nada impede também de a gente fazer o nosso papel e mostrar para o poder público o tamanho da causa. Quando a gente traz a Ação Azul para acontecer aqui em Mogi das Cruzes e a gente lota um ginásio, a gente lota um galpão grande, a gente está mostrando, ó, estou ajudando, mas olha o tamanho da causa. Olha como movimenta, olha como tem famílias, olha como eu tenho histórias, olha como tem profissionais que dedicam suas vidas para poder ajudar o próximo. Você traz para a superfície, né, cara? Traz para a superfície algo que muitas vezes não estava sendo visto. Porque a mãe, muitas vezes, não tem a força para poder gritar para o mundo e falar, olha, pelo amor de Deus, olha por mim. Mas aí, quando nós trazemos a pauta, quando o autismo ele começou a ser falado, quando alguns ícones da TV brasileira, como o Mion, que tem seu filho que é o Romeu também, que é um embaixador do autista, que está trazendo conscientização para a população. Quando você vê o goleiro Cássio, que hoje é o goleiro do Cruzeiro, mas era goleiro do Corinthians, que também tem um filho com autismo, e levantando a bandeira e mostrando que precisa de direitos, são ícones que ajudam a trazer essa condição à margem para a gente poder enxergar. A gente mostra para o poder público, olha, você precisa fazer algo. Precisa ser diferente. Você precisa fazer. Porque, olha, tá vendo tanto de pessoas? Quando você consegue, por exemplo, na última Ação Azul, a gente teve cobertura pela TV Diário, um link ao vivo lá dentro, mostrando ao vivo na afiliada TV Rede Globo, um evento para autistas, a gente mostra, olha o tamanho, olha como tem pessoas. Cara, tem autistas aqui em Mogi das Cruzes, olha aqui, ó, tem pessoas precisando de ajuda. Por que tem uma ONG fazendo? Por que eles não têm acesso na saúde pública? Por que tem que voluntários, profissionais especializados têm que ceder o seu tempo para poder atender essas pessoas? Então, é essa discussão que nós queremos trazer. É isso que queremos colocar à tona para poder, juntamente com a parceria com o poder público, com a parceria privada, com os especialistas, com as clínicas, com todo mundo, procurar soluções, né? E são soluções emergenciais. Tem muita condição que precisa de socorro e precisa de ajuda para ontem, né? Então é por isso que nós fazemos esse trabalho, que a gente está engajado e a gente vem buscando, de todas as maneiras, discutir mais o tema. Então hoje estamos tendo mais acesso à informação. Hoje, com a rede social, ajuda na difusão. Tem várias pessoas que são ativistas. O próprio Kaká é um grande ativista da causa autista, que luta por isso. Trouxe o tema à tona e vem lutando. A gente tem parceria também com políticos também. O Rodrigo Gambale, que é deputado federal, que também dedica parte do seu mandato em prol da causa autista também, tem uma sensibilidade muito grande. A gente tem o prefeito Caio Cunha, que inaugurou aqui a Clínica Escola Ateia para o autismo. A gente tem a Priscila, que é prefeita de Ferraz, que acabou de inaugurar também um centro multidisciplinar para o autismo e outras deficiências. A gente está começando a ter vitórias, né? E está começando a andar entre graus, né? Uma vez o pessoal falou assim, olha, o pessoal está conseguindo laudo, está conseguindo resolver essa questão do neuro, tal. Algumas pessoas estão tendo acesso, mas agora a gente está com o problema do professor auxiliar. Eu falei assim, olha que bom que andou. Porque antes ficava só no diagnóstico, eu não consigo diagnosticar. Hoje, muitas mães estão conseguindo diagnosticar. Com profissionais também, por exemplo, o Dr. Jorge Teixeira, que é referência aqui em Mogi das Cruzes, tem uma clínica e às vezes ele faz valor social para pessoas que são baixa renda. Então, um profissional extremamente capacitado, tem
Tem a doutora Fernanda Mendes também, que é psiquiatra, que também nos ajuda, que ajuda muito também em prol dessa causa, que tem muito sensível para essa causa. Então, assim, a gente vê levantando, e quando a gente coloca os panos para cima e a gente começa a olhar a causa como um todo, a gente começa a unir pessoas. Unir pessoas, unir propósito, unir profissionais, empreendedores, políticos, ativistas, ONGs aqui da região, para conseguir começar a resolver esse problema, que tem muito ainda a caminhar, tem muitas questões para ser discutidas e cada vez mais o nosso papel além de ajudá-los, também vamos debater o tema e procurar uma solução. Show de bola, cara. Show de bola. Essa é a resposta para a oração de muita mãe. Sem dúvidas alguma. O que você está fazendo, com certeza, é a resposta para a oração de muita mãe que tá desamparada e não sabe para onde correr, sabe? E você também pode ser, né? Você também pode ser. E você também pode ser, se cara. Se esse podcast chegou até você, não é em vão. Às vezes é o momento de você virar a chave e poder ajudar essa questão. E não é só financeiramente, a gente não fala só de dinheiro, a gente Sem fala dúvida. de tempo, de network. Nós participando do BNI, a gente sabe como o network é importante. E o que eu venho colhendo dentro do BNI é algo fantástico, porque às vezes é uma pessoa que tem uma esposa que é psicopedagoga, é uma pessoa que tem um neuropediatra conhecido, é uma pessoa que tem um psiquiatra. Então, e aí você vai linkando contatos, pessoas que um ajuda o outro, e isso aí cria uma teia de comunicação e que nós acabamos encontrando as pessoas que têm um papel social, que querem fazer algo diferente para a sociedade, que talvez não saberia. A propósito, eu tenho uma ótica aqui para passar para você, que está disposto a fazer algum trabalho junto aí. Então, poxa, a gente basicamente não é fácil, né? Ajudar não é fácil, mas é um dever. Né? E vale a pena, né? Vale a pena porque isso volta para você. Você não faz pensando que vai voltar, mas isso volta para você e não importa se voltar em valores monetários ou se voltar realmente quando você precisar ou quando um dos seus precisar, ou às vezes não volta nem para você, mas volta para o próximo. Isso cria uma corrente que vai repassando e é desse jeito que a gente muda o mundo, mudando a vida de uma pessoa, mudando a realidade e o mundo, às vezes, de uma família só. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Faça as suas considerações. Tem algum ponto que você não falou que gostaria de falar? Bom, um outro detalhe também que eu acabei esquecendo de comentar. Por exemplo, quando a gente não se importa com qual representante a gente vai escolher para poder trabalhar, né? E uma das coisas que foi feita no mandato do vereador policial Maurino, no qual que eu trabalho, que foi o laudo permanente para as pessoas com autismo, né? Então, a gente tem uma grande questão que se o autismo é uma condição permanente, por que eu preciso renovar o laudo para poder ter acesso a benefícios? Por exemplo, eu vou lá na prefeitura e preciso pegar um cartão de estacionamento. Seu laudo tem que estar com validade de 6 meses. Eu vou lá na prefeitura, vou lá no Mogipasses, eu vou ter acesso ao meu passe para pessoas com deficiência, não só autismo, tá? Síndrome de Down, outras condições, outras deficiências. A mãe falta no trabalho. Passa por perícia. E aí você chega lá, seu laudo é vencido. Tem que estar um laudo com no máximo 6 meses. Mas espera aí, essa condição não é permanente? Vai mudar? Ele vai deixar de ser? Então pra quê? Você é reversível? Revalidar. E aí a gente já tem toda uma dificuldade gigantesca para conseguir uma consulta no neuro. E aí para essa mãe conseguir essa consulta no neuro, ela tem que pagar cerca de 400, 600, 800, R$2.000 para poder validar algo que não muda. Dentro do autismo, você pode ter uma melhora entre os níveis. Nível 3 por 2, 2 por 1, mas não vai deixar de ser. Então, uma dos grandes conquistas aqui em Mogi das Cruzes foi aprovar essa lei. Com certeza. Então, quando você aprova essa lei, ainda tem que fazer cumprir ela. Então, só é possível ter avanços quanto nós temos pessoas comprometidas
e fazer a diferença. Muitas vezes a gente fala assim, eu não ligo mais para política porque todo mundo que entra lá é isso, aquilo, não vai resolver, eu não vou me envolver, eu vou pegar um papelzinho na rua e vou votar em qualquer um. E aí quando você não escolhe aquele que vai te governar, você vai ser governado por qualquer um. Ou então pela escolha de outras pessoas, ou então por uma forma que não foi legal, que a pessoa se elege com algumas práticas ilícitas, e aí você vai ser governado por essas pessoas. E aí como é que você vai conquistar seus direitos? Como é que você vai ter pautas importantes? Como é que você vai vender as suas bandeiras? Perfeito. Se você não escolhe? Então, eu acho que é importante da sociedade também a gente ter essa visão. Sem dúvida. E falando uma frase, para fechar, falando uma frase que é de um cara que falou logo ali, semana passada, né, o Einstein, para que os maus vençam, basta que os bons fiquem em silêncio. Exatamente. Então, basicamente é isso. Muito obrigado, meu amigo. Gostaria Obrigado de pela sua agradecer a presença. oportunidade também de estar trazendo isso. essa pauta que é tão importante, também juntando com um time de empreendedores aí que provavelmente vai estar assistindo aí. Com certeza. E falando que você pode ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, né? Então é importante que junte mais pessoas. Show de bola. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Eu espero realmente que isso tenha impactado você de alguma forma e que te faça se movimentar. O mundo, ele gira. E você não pode ficar sentado. Valeu? Quem vende não depende, galera. Vamos pra cima, até o próximo episódio. Valeu!